Então vamos lá, estamos aí, continuando a leitura do Mulheres que Amam Demais. Chegamos nesse momento no capítulo 3. Se eu sofrer por você, você me ama? Baby, 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 por favor, não se vá. Acho que estou me embriagando na minha depressão. The Last Blues Song. Foi necessário desviar-me de muitas telas amontoadas para que eu pudesse ler a poesia emoldurada pendurada no centro da parede da sala do apartamento desorganizado. Na paisagem desbotada e antiga estava impresso o seguinte poema: Minha mãe querida, mãe querida, quando penso em você, quero ser tudo o que é agradável, que é verdadeiro, tudo que é valoroso, nobre ou importante. Veio de você, mãe, de suas mãos orientadoras. Lisa, uma artista de renda modesta, cujo espaço onde morava era ao mesmo tempo sua casa e seu ateliê, gesticulou em direção ao poema e riu espontaneamente. É demais, não é? Tão banal, mas suas palavras seguintes traíram um sentimento profundo. Guardei essa tela quando uma amiga minha ia mudar-se e jogá-la fora. Ela ganhara de uma loja modesta como brincadeira. Acho que contém uma ponta de verdade, apesar de tudo. Você não acha? Riu novamente e disse, magoada. O fato de amar minha mãe me causou muitos problemas com homens. Lisa fez uma pausa e refletiu. Alta, de grandes olhos verdes e cabelo negro, longo e liso, era muito graciosa. Fez-me sentar num colchão forrado a um canto relativamente vazio e ofereceu-me chá. Enquanto a água fervia, permaneceu em silêncio. Lisa chamara minha atenção através de um amigo comum que me contara parte da sua história. Devido ao fato de ter crescido com alcoolismo na família, Lisa era uma co-alcoólatra. A palavra refere-se simplesmente a uma pessoa que desenvolveu uma forma doentia de relacionar-se com outras, como resultado de envolver-se estreitamente com alguém que apresenta o vício do álcool. Se o alcoólatra foi um dos pais, o cônjuge, um filho ou um amigo, o relacionamento normalmente faz com que certos sentimentos e comportamentos desenvolvam-se no co-alcoólatra. Pouca autoestima, uma necessidade de ser necessária, uma vontade forte de mudar e controlar as pessoas, e uma predisposição ao sofrimento. De fato, todas as características de mulheres que amam demais estão normalmente presentes nas filhas e esposas de alcoólatras e outros viciados. Eu já sabia que os efeitos de uma infância dedicada à tentativa de cuidar de sua mãe alcoólatra e protegê-la influenciaria. Lisa profundamente no posterior relacionamento com homens. Esperei pacientemente e logo ela começou a dar mais detalhes. Ela era filha do meio, entre a irmã mais velha, que era o motivo do casamento precipitado de seus pais, e o irmão mais novo, uma outra surpresa trazida 8 anos após Lisa, enquanto sua mãe ainda bebia. Lisa era o produto da única gravidez planejada. Sempre achei minha mãe perfeita, talvez porque precisasse loucamente que ela fosse. Transformei-a na mãe que eu queria e depois disse a mim mesma que seria exatamente como ela. Em que fantasia eu vivi. Lisa fez um movimento de cabeça e continuou. Eu nasci na época em que ela e meu pai estavam mais apaixonados. Dessa forma, eu era a favorita de minha mãe. Mesmo que dissesse que amava todos nós da mesma forma, eu sabia que eu era especial para ela. Sempre passávamos juntas o maior tempo que podíamos. Quando eu era bem novinha, acredito que ela realmente cuidou de mim. Mas, após algum tempo, mudamos os papéis e eu passei a cuidar dela. Suspirou e prosseguiu. Meu pai era terrível a maior parte do tempo. Tratava minha mãe de forma rude e perdia todo o nosso dinheiro em jogo. Ele tinha um bom salário como engenheiro, mas nunca tivemos nada e estávamos sempre mudando de casa. Lisa refletiu por um instante antes de continuar. Sabe aquele poema que descreve a maneira como
queria que as coisas fossem e não como realmente eram? Finalmente comecei a perceber isso. Toda a minha vida quis que mamãe fosse a pessoa que o poema descreve, mas na maioria das vezes ela não era capaz nem mesmo de se aproximar-se da mãe que eu idealizava, porque estava bêbada. Bem cedo comecei a direcionar todo o meu amor, devoção e minha energia para ela, esperando receber dela o que eu precisava receber dela, o que eu estava dando. Lisa fez uma pausa e seus olhos mostraram a tristeza por um instante. Estou aprendendo tudo isso na terapia e às vezes dói bastante olhar para a realidade dos fatos ao invés de olhar para a forma que sempre pensei que pudesse ser. Minha mãe e eu éramos muito próximas, mas muito cedo, tão cedo que nem consigo me lembrar de quando aconteceu. Comecei a agir como se eu fosse a mãe dela e ela a criança. Preocupava-me com ela e tentava protegê-la do meu pai. Eu fazia as mínimas coisas para confortá-la. Esforçava-me bastante para fazê-la feliz, porque ela era tudo que eu tinha. Eu sabia que ela importava-se comigo porque sempre me dizia para sentar ao seu lado. E ficávamos sentadas por um bom tempo, aconchegadas e sem conversar exatamente, só grudadas umas na outra. Agora, quando olho para o passado, percebo que sempre tive medo dela. Sempre esperava que algo horrível acontecesse. Algo que só seria capaz de evitar se fosse cuidadosa o suficiente. E é uma maneira árdua de se viver quando está crescendo. Mas nunca conheci maneira diferente. E funcionou como devia. Na época em que eu era adolescente, tinha grandes crises de depressão. Lisa riu brandamente. O que mais me amedrontava sobre a depressão é que eu não podia cuidar muito bem de minha mãe quando estava no meio de uma delas. Como você vê, eu era muito zelosa e tinha muito medo de abandoná-la, mesmo por alguns instantes. E a única forma que abandonaria seria prendendo-me a outra pessoa. Ela trouxe o chá em uma bandeja de madeira envernizada e colocou-a no chão, diante de nós. Quando eu tinha 19 anos, tive a oportunidade de ir ao México com 2 amigas. Era simplesmente a primeira vez que deixava minha mãe. Ficaríamos 3 semanas. E na segunda semana que estava lá, conheci um mexicano incrível, bonito, que falava inglês muito bem e que era galante e atencioso comigo. Por volta da terceira semana de férias, ele me pedia em casamento diariamente. Dizia que estava apaixonado e não podia suportar a ideia de ficar sem mim, agora que me encontrara. Bem, esse era provavelmente o argumento perfeito para se usar comigo. Quero dizer, ele falava que precisava de mim. E tudo em mim reagia ao fato de ser necessária. Além do mais, acho que sabia, até certo ponto, que tinha que me libertar de minha mãe. Era tudo tão escuro, melancólico e inflexível em casa. E aquele homem estava me prometendo uma vida maravilhosa. Sua família era rica, ele teve uma boa educação, nunca fez algo que pudesse ver, mas achei que isso acontecia porque sua família tinha tanto dinheiro que ele não precisava trabalhar. O fato de ele ter todo aquele dinheiro disponível e ainda achar que precisava de mim para torná-lo feliz fazia-me me sentir super importante e conveniente. Eu a ouvi atentamente. Telefonei para minha mãe e fiz uma descrição entusiasmada dele para ela. Mamãe disse: "Eu tenho certeza de que você tomará a decisão certa." Bem, ela não deveria ter confiado tanto em mim. Decidi me casar com ele, o que foi definitivamente um erro. Sabe, eu não tinha ideia de como me sentia com relação a nada. Não sabia se eu o amava ou se ele era o que eu queria. Eu só sabia que finalmente lá estava alguém, que ele me amava. Tivera poucos namorados e não sabia quase nada sobre os homens. Eu estivera ocupada demais cuidando das coisas de casa. Estava tão vazia por dentro, e lá estava aquela pessoa oferecendo-me o que parecia tanto. E ele disse que me amava. Eu o amara sozinha por tanto tempo. E agora era como se fosse a primeira vez de receber amor. E justamente a tempo.
Eu sabia que estava quase totalmente esgotada, que não tinha mais nada para dar. Eu continuava atenta ao seu relato. Bem, casamo-nos rapidamente, sem o conhecimento dos pais dele. Agora parece uma coisa tão louca, mas na época tudo parecia mostrar o quanto ele me amava, que ele estava disposto a desafiar os seus pais para ficar comigo. Pensei então que ele estivesse se rebelando por casar-se comigo, uma rebelião suficiente para deixar seus pais zangados, mas não a ponto de expulsá-lo de casa. Agora vejo a situação de forma diferente. Afinal, ele tinha segredos para manter a respeito da sua identidade sexual e de seu comportamento. E ter uma esposa fazia-o parecer um homem mais normal do que não ter. Acho que foi isso que quis dizer quando falou que precisava de mim. Lógico, eu era a escolha perfeita, pois sendo americana na sua cultura, estava sempre errada e seria sempre suspeita. Qualquer outra mulher, principalmente uma da mesma classe social que ele, vendo o que eu vi, contaria para alguém mais cedo ou mais tarde. E toda a cidade ficaria sabendo. Mas a quem eu iria contar? Quem conversava comigo? E quem acreditaria em mim? Eu não acredito que isso tenha sido mais deliberado de sua parte ou calculado por ele que qualquer dos meus motivos para casar-me. Apenas combinávamos e pensamos de início que isso fosse amor. Lisa prosseguiu com um monólogo. De qualquer forma, sabe o que aconteceu após a cerimônia? Tivemos que ir para casa e viver com aquelas pessoas que nem ao menos foram informadas de que estávamos nos casando. Ah, foi terrível. Eles me odiavam e eu fiquei com o sentimento de que eles já tinham se zangado com ele por um bom tempo. Eu não falava uma palavra em espanhol. Sua família toda sabia inglês, mas não falava. Eu era completamente excluída e isolada e estava terrivelmente assustada desde o início. Muitas vezes ele deixou-me sozinha à noite e eu ficava em nosso quarto até que finalmente aprendi a dormir. Viesse ele para casa ou não. Eu já sabia sofrer, aprendera em casa. De certa forma, pensei que isso era o preço que se pagava por estar com alguém que se amava. Pensei que fosse normal. Ele sempre chegava em casa bêbado e amoroso, e isso era realmente terrível. Eu sentia o perfume de outra mulher nele. Certa noite, eu já estava dormindo há muito tempo e um barulho acordou-me. E lá estava meu marido, bêbado, admirando-se em frente ao espelho, com minha camisola. Perguntei o que ele estava fazendo e ele respondeu: "Você não acha que estou uma graça?" Fez algumas caretas e eu percebi que estava de batom. Suspirou profundamente e continuou. Finalmente senti um estalo. Sabia que tinha de sair de lá. Até então estivera infeliz, mas estava certa de que o erro fora meu. De que, de certa forma, eu poderia ter sido mais amorosa e fazê-lo ter vontade de ficar comigo. Fazê-lo conseguir que seus pais me reconhecessem e até mesmo gostassem de mim. Eu estava disposta a esforçar-me mais, exatamente como minha mãe. Mas isso era diferente. Isso era loucura. E o monólogo prosseguia. Alguém sente de continuar? Quando você parou aqui. Ai, Aqui amor, no continua. eu não tinha dinheiro. Ai, eu não tinha dinheiro e nem um jeito de conseguir um pouco. Então, no dia seguinte, eu disse a ele que contaria aos meus pais o que ele fizera se não me levasse a São Diego. Menti para ele e falei que já fizera contato com minha mãe e que ela estaria esperando por mim. Falei que, se me levasse para lá, jamais o incomodaria novamente. Não sei onde consegui coragem, porque eu pensei realmente que me mataria, ou algo assim, mas funcionou. Ele tinha muito medo de que meus pais soubessem. Levou-me até a fronteira sem dar uma palavra, pagou-me a passagem para San Diego e deu-me cerca de $15. Então acabei em San Diego na casa de uma amiga. Permaneci lá até arrumar um emprego, então consegui uma vaga com 3 companheiros de quarto e comecei uma vida bem rude. Lisa lembrou com pesar. Àquela altura, eu já não tinha absolutamente nenhum sentimento próprio.
Eu estava completamente entorpecida, mas ainda sentia uma compaixão enorme, o que me causou muitos problemas. Fui para a cama com vários homens nos 3 ou 4 anos seguintes, porque sentia pena deles. Tenho sorte das coisas nunca realmente fugirem ao meu alcance. A maioria dos homens com quem me envolvi tinha problemas relacionados ao álcool ou drogas. Conheciam-os em festas ou ocasionalmente em bares. Em, mais uma vez, mais uma vez, eles pareciam precisar do que eu compreendesse, que eu só ajudasse, o que agia como um imã para mim. A atração de Lisa por homens desse tipo fazia muito sentido, considerando-se a história com sua mãe. A coisa mais próxima de ser amada que Lisa já experimentara era ser necessária. Assim, quando o homem precisar dela, ela estava, na verdade, oferecendo amor a ela. Ele não tinha que ser gentil, ou delicado, ou atencioso. O fato de estar carente era suficiente para reavivar em Lisa os sentimentos antigos e familiares que estimularam sua superatenção. Sua história prosseguiu. Minha vida era uma confusão, e a vida da minha mãe também. Seria difícil dizer qual de nós estava mais doente. Eu tinha 24 anos quando minha mãe largou a bebida e tornou-se sobra. Ela conseguiu da maneira mais difícil, sozinha. Na sala de estar, telefonou para os alcoólicos anônimos e pediu ajuda. Eles enviaram 2 pessoas para conversar com ela e levaram numa reunião naquela tarde. Até então, ela não bebera nada. Lisa sorriu mansamente com a coragem de sua mãe. Isso realmente deve ter ficado intolerável, porque ela era uma senhora muito orgulhosa demais para dar esse telefonema, a menos que estivesse desesperada. Agradeço a Deus por não estar lá para ver. Provavelmente esforçar-me-ia tanto para fazê-la sentir-se melhor que ela jamais conseguiria ajuda de verdade. Ela respirou fundo e retomou a narrativa. Minha mãe começara a beber bastante mesmo, quando eu tinha cerca de 9 anos. Eu voltava da escola e ela estava deitada no sofá, embriagada com uma garrafa perto dela. Minha irmã mais velha costumava zangar-se comigo e dizer-me que eu não encarava a realidade, porque eu jamais admitiria como isso era ruim. Mas eu amava demais a minha mãe para até mesmo perceber que ela fazia algo errado. Éramos tão apegadas, ela e eu, de forma que, quando as coisas não estavam bem para ela e meu pai, eu queria compensá-la. Eu sentia que tinha que compensar tudo que meu pai fazia para machucá-la. A única coisa que eu sabia era ser boa. Assim, eu era boa de todas as formas que conseguia. Eu perguntava se ela precisava de ajuda em alguma coisa. Eu cozinhava e limpava sem que me pedisse. Eu, eu tentava não precisar de nada. Com um gesto na cabeça, Lisa enfatizou a conclusão. Mas nada adiantou. Agora eu percebo que estava lidando com 2 forças incrivelmente poderosas: o casamento deteriorante dos meus pais e o alcoolismo progressivo da minha mãe. Eu não tinha chance de consertá-los, mas isso não me fazia parar de tentar e parar de culpar-me quanto fracassava. Tomou fôlego e prosseguiu. A infelicidade dela doía muito em mim, sabe? Eu acreditava que ainda existiam áreas que poderiam me aperfeiçoar, meus trabalhos escolares, por exemplo. Eu não ia muito bem porque, claro, estava sob muita pressão em casa. Tentava cuidar do meu irmão, preparar as refeições e ainda conseguir um emprego para ajudar. Na escola, só tinha energia para um trabalho brilhante por ano. Planejava cuidadosamente e mostrava aos professores para provar a eles que sou capaz. O resto do tempo, eu quase nem fazia barulho. Eles diziam que eu não estava tentando de verdade. Eles não sabiam o quanto eu estava me esforçando para manter as coisas no lugar em casa. Mas os boletins não eram bons, e meu pai gritava e minha mãe chorava. Culpava-me por não ser perfeita. E continuei esforçando-me mais do que nunca. Num lar gravemente desajustado como esse, em que dificuldades aparentemente insuperáveis, a família
dirigirá a atenção para outros problemas, mais simples, que têm alguma esperança de ser solucionáveis. Os trabalhos escolares de Lisa e suas notas transformaram-se assim no enfoque de todos, inclusive de Lisa. A família precisava acreditar que, se esse problema fosse sanado, traria harmonia. A pressão sobre Lisa era intensa. Ela não estava apenas tentando resolver os problemas dos seus pais, enquanto incumbia a das responsabilidades de sua mãe, mas também sentia-se como uma causa da infelicidade. Devido à proporção monumentais de tarefa, nunca experimentou sucesso, apesar de seus esforços heróicos. Normalmente, seu senso de autoavaliação sofria terrivelmente. Certa vez, telefonei para minha melhor amiga e disse: por favor, deixe-me falar com você. Você pode ler um livro se quiser. Você não tem que me ouvir. Eu só preciso de alguém do outro lado da linha. Eu não acreditava nem que merecia ter alguém para me ouvir meus problemas, mas ela realmente ouvia, claro. O pai dela era um alcoólatra em recuperação recuperação que fora dos alcoólicos anônimos. Ela foi a Alatim e eu acho que ela me proporcionou esse benefício da mesma forma que me ouviu. Era muito difícil para mim admitir que algo estava errado, e mesmo que fosse culpa do meu pai, eu realmente o odiava. Lisa e eu bebericamos um chá em silêncio por alguns instantes, enquanto ela lutava silenciosamente com as memórias amargas. Quando pôde continuar, disse simplesmente: meu pai nos deixou quando tinha 16 anos. Minha irmã já saíra de casa. Era 3 anos mais velha que eu. E logo completou 18 anos, conseguiu um emprego no período integral e saiu de casa. Restamos apenas minha mãe, meu irmão e eu. Acho que eu comecei a diminuir a pressão que exercia sobre mim mesmo para protegê-la e fazê-la feliz para cuidar do meu irmão. Assim, fui para o México e me casei. Voltei para casa e me divorciei. E andei com uma porção de homens por vários anos. Prosseguiu com uma pausa. Cerca de 5 meses após a minha mãe... Ai, tem que parar agora. Chegou... Tem que passar para outra pessoa agora. Chegou aqui alguém. Eu continuo aqui. Tá. Cerca de 5 meses após minha mãe ter entrado no programa de Alcoólicos Anônimos, conheci Gary. O primeiro dia que passamos juntos, ele estava dopado. Demos uma volta de carro com a minha amiga, que o conhecia, e ele estava fumando um baseado. Ele gostou de mim e eu gostei dele, e ambos passamos essa informação separadamente através de minha amiga, de forma que logo ele me telefonou e veio em casa para me visitar. Ele posou para mim enquanto eu o desenhava só por brincadeira. E eu me lembro de ficar entusiasmada com o que sentira por ele. Foi a sensação mais intensa que já tive em relação a um homem. Lisa parou de falar por um instante e logo continuou. Ele estava dopado novamente e estava sentado falando devagar. Você sabe, como as pessoas falam quando estão sob o efeito de droga. E tive que parar de desenhar porque minhas mãos começaram a tremer, tanto que eu não podia fazer nada. Ergui a prancheta num ângulo, inclinando-a e apoiando-a nos joelhos para maior estabilidade, de forma que ele não pudesse ver minhas mãos tremendo daquela forma. Bebericou o chá novamente para umedecer a boca e prosseguiu. Hoje eu sei que tive essa reação porque a forma como ele falava era a mesma com que minha mãe falava quando bebia o dia todo. As mesmas pausas longas e as mesmas palavras escolhidas com cuidado, que saíam meio enfatizadas demais. Toda a afeição e o amor que eu sentia por minha mãe estavam combinados com a atração física que eu tinha por ele, como um homem de boa aparência. Mas, àquela altura, não tinha ideia do motivo que me fazia agir como agia. Assim, chamava aquilo de amor. Não foi nenhuma coincidência o fato da atração de Lisa por Gary e seu envolvimento com ele ter começado logo após a sua mãe ter parado de beber.
O laço entre as duas mulheres nunca fora rompido. Apesar da distância geográfica considerável entre elas, sua mãe sempre fora sua responsabilidade principal e sua ligação mais profunda. Quando Lisa percebeu que a mãe estava se modificando, recuperando-se do alcoolismo, sem sua ajuda, reagiu ao fato de não ser mais necessária. Logo, Lisa estabeleceu um novo relacionamento profundo com outro indivíduo viciado. Após seu casamento, seus envolvimentos com homens foram casuais, até que sua mãe tornou-se sóbria. Ela apaixonou-se por um viciado quando sua mãe voltou-se para membros dos Alcoólicos Anônimos à procura de ajuda e apoio para se sentir melhor. Lisa precisava de um relacionamento com um viciado ativo para se sentir normal. Ela continuou com a descrição dos 6 anos de relacionamento que se seguiram. Gary passou a morar com ela quase de imediato e deixou bem claro nas primeiras semanas que passaram juntos que, se alguma vez ele tivesse que escolher entre comprar entorpecente e pagar o aluguel, optaria pelo entorpecente. Apesar disso, Lisa estava certa de que ele mudaria, de que ele passaria a valorizar o que tinham juntos e a preservar aquilo. Ela estava certa de que o faria amá-la como ela o amava. Gary raramente trabalhava e, quando fazia, de acordo com o que dissera, gastava todo o salário com a maconha ou o haxixe mais caro. Inicialmente, Lisa juntou-se a ele no uso da droga, mas quando percebeu que isso interferiria em sua capacidade de se sustentar, parou. Ficou, no final, responsável pelo sustento dos dois e encarava a responsabilidade com seriedade. Todas as vezes que pensava em dizer a ele para sair de lá, após ele ter novamente tirado dinheiro da sua carteira ou após haver uma festa em seu apartamento quando chegava em casa, exausta do trabalho, ou após ele não vir para casa à noite, ele comprava uma sacola de mantimentos ou esperava por ela com o jantar pronto, ou dizia a ela que conseguira cocaína especialmente para dividir com ela, e a decisão que tomara se desfazia, enquanto Lisa dizia a si mesma que, apesar de tudo, ele realmente a amava. As histórias que ele contava sobre a sua infância faziam-na chorar de pena, e Lisa estava certa de que, se o amava o suficiente, poderia compensar tudo o que ele sofrera. Sentia que não deveria culpá-lo ou responsabilizá-lo pelo comportamento dele naquela hora, uma vez que ele sofrera tanto quando criança e ela quase se esquecia do próprio passado doloroso, conforme concentravam-se em remediar o dele. Certa vez, durante uma discussão em que ela recusou dar a Gary um cheque que seu pai enviara para ela como presente de aniversário, ele enfiou uma faca em cada tela no apartamento. Naquela altura, eu já estava ficando tão doente que eu realmente pensei, é culpa minha, não deveria tê-lo deixado tão zangado. Eu ainda me culpava por tudo, tentando consertar o inconsertável. Com um gesto rápido, ajeitou o cabelo e prosseguiu. O dia seguinte era um sábado. Gary saíra por um instante e eu limpava aquela desordem, chorando e jogando fora 3 anos de trabalho com pinturas. A televisão estava ligada e passava uma entrevista sobre uma mulher que fora espancada pelo marido. Não se podia ver a sua face, mas ela falava sobre como fora sua vida e descrevia algumas cenas horríveis. E então disse, eu não achei que era tão ruim assim, porque eu ainda podia suportar. Lisa fez um movimento lento com a cabeça. É o que eu estava fazendo, ficando naquela situação terrível, porque ainda podia suportá-la. Quando ouvi aquela mulher, eu disse em voz alta, mas você merece mais que a pior coisa que pode suportar. E de repente, ouvi a mim mesma e comecei a chorar bastante, porque percebi o que merecia de verdade. Merecia mais que a dor e a frustração, e a despesa e o caos. Para cada tela destruída, eu dizia a mim, nunca mais viverei dessa forma. Quando Gary voltou para casa, suas malas estavam feitas e esperando por ele do lado de fora. Lisa chamara sua melhor amiga, que trouxera o marido com ela. O casal ajudou Lisa a ter coragem de dizer a Gary para ir embora.
Não houve cena nenhuma, porque meus amigos estavam lá. Assim, ele foi embora sem problemas. Mais tarde, ele começou a telefonar e a me ameaçar, mas eu não reagia de forma alguma. Após um certo tempo, ele desistiu. Tentou explicar-se. Quero que você entenda que, apesar de tudo, eu não fiz aquilo sozinho. Quero dizer quanto a não reagir. Telefonei para minha mãe naquela tarde, após a poeira ter baixado, e contei-lhe toda a história. Ela disse-me para frequentar as reuniões do Al-Anon para filhos adultos de alcoólatras. Eu só ouvi minha mãe porque estava sofrendo muito. Al-Anon, assim como Al-Atem, é uma associação de parentes e amigos de alcoólatras que se reúnem para ajudar um ao outro e a si próprios a recuperarem-se na obsessão pelos alcoólatras em sua vida. Reuniões de filhos adultos são para filhas e filhos crescidos de alcoólatras que querem recuperar-se dos efeitos de terem convivido quando crianças com alcoolismo. Os efeitos incluem a maior parte das características de se amar demais. Foi quando comecei a me entender. Para mim, Gary era mais que o álcool fora para minha mãe. Ele era uma droga sem a qual não podia ficar, até um dia que o fiz ir embora. Eu estivera apavorada, com medo de que ele me deixasse. Assim, fazia de tudo para agradá-lo. Fiz tudo o que fizera quando criança. Trabalhei bastante, fui boa, não pedi nada para mim e cuidei do que era responsabilidade de outra pessoa. Autossacrifício sempre fora meu padrão de vida por isso. Não saberia quem eu era sem alguém para ajudar-me ou algum sofrimento para suportar. A ligação mais profunda que Lisa tinha com a mãe e as necessidades e desejos que essa ligação exigia que fossem sacrificados prepararam-na para essa ligação, prepararam-na para relacionamentos amorosos futuros que mais envolviam sofrimento que qualquer tipo de realização pessoal. Ela tomara uma decisão séria, quando criança, de retificar qualquer dificuldade na vida de sua mãe através da força do seu próprio amor e abnegação. A decisão logo tornou-se inconsciente, mas continuou a dirigi-la. Totalmente desacostumada a avaliar as formas de proteger seu bem-estar, mas entendida em promover o bem-estar de outros, ela mudava para relacionamentos que prometiam outra oportunidade de fazer tudo certo para outra pessoa, através da força de seu amor. A verdade em sua história é que o fracasso por não ganhar o amor através dos seus esforços só a fazia esforçar-se mais. Gary, com seu vício, sua dependência emocional e sua crueldade, combinava todos os piores atributos do pai e da mãe de Lisa. Ironicamente, aquilo era responsável por sua atração por ele. Se o relacionamento que tivemos com nossos pais foi essencialmente de atenção, com expressões apropriadas da afeição, interesse e aprovação, quando adultos tendemos a nos sentir confortáveis com pessoas que produzem sentimentos parecidos de segurança, calor humano e autoconsideração positiva. Além disso, tendemos a evitar pessoas que nos fazem sentir menos positivas a nosso respeito, através de suas críticas e manipulações. O comportamento deles é repugnado por nós. Entretanto, se nossos pais relacionaram-se conosco de forma hostil, crítica, cruel, manipuladora, dominadora, superdependente ou de outras formas inapropriadas, isso é o que parecerá correto para nós quando nos encontrarmos com alguém que expresse, talvez bem sutilmente, sinais das mesmas atitudes e comportamentos. Sentirmos-nos à vontade com pessoas com quem nossos antigos padrões doentios de relacionamento são recriados e talvez facilmente embaraçados, e mal com pessoas mais gentis, mais amáveis ou saudáveis. Ou ainda, devido ao fato de faltar o desafio de tentarmos mudar alguém para tornarmos essa pessoa feliz ou para obtermos a afeição e aprovação sonegadas, poderemos simplesmente nos sentir aborrecidos com pessoas mais saudáveis. O aborrecimento geralmente abrange sentimentos brandos e intensos de embaraço,
que as mulheres que amam demais tendem a sentir quando estão fora do papel familiar de ajudar, de ter esperança e de prestar mais atenção no bem-estar de outra pessoa do que em seu próprio bem-estar. Existe na maioria dos filhos adultos de alcoólatras e também em descendentes de outros tipos de lares desajustados uma fascinação por pessoas que atraem problemas e vício à excitação, principalmente a excitação negativa. Se o drama e o caos sempre estiveram presentes em nossa vida, e se, como é frequentemente o caso, fomos forçados a negar muitos de nossos sentimentos enquanto estávamos crescendo, iremos querer com frequência que acontecimentos dramáticos engendrem qualquer sentimento. Assim, precisamos da excitação, da incerteza, da dor, do desapontamento e do conflito apenas para nos sentir vivos. Lisa finalmente finalizou sua história. Após Gary ter ido embora, a paz e a quietude da minha vida deixaram-me louca. Usei de tudo para não telefonar para ele e começar tudo novamente. Mas, devagar, acostumei-me com uma vida mais normal. Acrescentou com um suspiro de alívio. Não estou namorando ninguém agora. Eu sei que ainda estou doente demais para ter um relacionamento saudável com um homem. Apenas sairia por aí e acharia um outro Gary, de forma que estou me planejando pela primeira vez, ao invés de tentar mudar outra pessoa. Lisa, com relação a Gary, como sua mãe em relação ao álcool, sofria de um processo doentio, uma compulsão destrutiva sobre a qual não tinha controle sozinha. Da mesma forma que sua mãe desenvolvera um vício quanto ao álcool e era incapaz de parar de beber por si só, Lisa desenvolvera com Gary o que era também um relacionamento vicioso. Eu não faço essa analogia, eu uso a palavra vicioso displicentemente ao comparar a situação das duas mulheres. A mãe de Lisa tornara-se dependente de uma droga, o álcool, para evitar passar pela angústia e desespero intenso que sua situação criava. Quanto mais usava o álcool para evitar sentir a dor, mais a droga operava em seu sistema nervoso, produzindo os mesmos sentimentos que tentavam evitar. A droga aumentava definitivamente a dor, ao invés de diminuí-la. Então, claro, ela bebia ainda mais. Assim, ela caiu no vício. Lisa também tentava evitar a angústia e o desespero. Ela sofria de uma profunda depressão subjacente, cujas raízes estavam na infância dolorosa. Depressão subjacente é um fator comum em filhos de todos os tipos de lares gravemente desajustados, e sua forma de lidar com ela, ou mais especificamente evitá-la, varia dependendo do sexo, da disposição e do papel que desempenham na família quando crianças. Quando atingem a adolescência, muitas mulheres jovens como Lisa mantêm a depressão presa dentro de si, desenvolvendo o estilo de amar demais, conforme empenham-se em relacionamentos caóticos, porém estimulantes, com homens doentes, ficam excitadas demais para cair na depressão, que tarda apenas o nível da consciência. Dessa forma, um parceiro cruel, indiferente, desonesto ou difícil torna-se para essas mulheres equivalente a uma droga, criando um meio de evitar seus próprios sentimentos, como o álcool e outras substâncias que alteram o comportamento. Criam para os viciados uma válvula de escape temporária, da qual não se atrevem a ficar longe. E como acontece com o álcool e drogas, os relacionamentos incontroláveis que proporcionam a distração necessária também possuem sua própria carga de dor, fazendo um paralelo com a doença progressiva do alcoolismo, a dependência do relacionamento aumenta o vício. Estar sem relacionamento, ou seja, estar só consigo mesmo, pode ser pior que estar no grande sofrimento que o relacionamento provoca, porque estar sozinha significa sentir a combinação da grande dor do passado com a dor do presente. Os dois vícios são paralelos nesse sentido, e igualmente difíceis de suportar. O vício da mulher com relação ao parceiro ou com relação a uma série de parceiros inadequados tem sua gênese na variedade de problemas de família. Ironicamente, os filhos crescidos
de alcoólatras são mais afortunados que os de outros passados desajustados, pelo menos nas grandes cidades, pois existem grupos de Al-Anon para apoiá-los, conforme trabalham para superar seus problemas com autoestima e com relacionamentos. A recuperação de relacionamentos viciados envolve conseguir a ajuda de um grupo de apoio apropriado para se quebrar o círculo do vício e para se aprender a buscar sentimentos de autoavaliação e bem-estar de outras fontes que não um homem, para sustentar esses sentimentos. A chave está em aprender a viver uma vida saudável, satisfatória e serena, sem depender de outra pessoa para ser feliz. Infelizmente, para aqueles envolvidos em relacionamentos viciados e aqueles presos na teia do vício químico, a convicção de que podem lidar com o problema sozinhos geralmente evita que peçam ajuda e assim impede a possibilidade de recuperação. E por causa dessa convicção, eu posso fazer isso sozinha, que as coisas às vezes ficam bem piores antes de começarem a melhorar, para muitas pessoas em conflito com qualquer doença do vício. A vida de Lisa teria que tornar-se desesperadamente incontrolável antes que admitisse que precisava de ajuda para superar seu vício de dor. E a condição de Lisa piorava, porque tanto sofrer por amor como ser viciada num relacionamento são fatos romantizados por nossa cultura. De música popular à ópera, de literatura clássica a romances mais suaves, de novelas a peças teatrais e filmes aclamados pela crítica, somos rodeados de inúmeros exemplos de relacionamentos não recompensadores e imaturos que são glorificados e exaltados. Mais e mais, esses modelos culturais dizem-nos que a intensidade do amor é medida pela dor que causa e que aqueles que sofrem realmente amam realmente. Quando um cantor diz queixosamente em sua música que não é capaz de parar de amar alguém, embora doa muito, há em nós, talvez, pela força abrupta da exposição repetida a esse ponto de vista, algo que aceita como sendo a forma verdadeira de amar, aquilo que o cantor expressa. Acatamos esse sofrimento, seja um aspecto natural do amor, e que a predisposição ao sofrimento pelo bem do amor é uma característica mais positiva que negativa. Existem poucos modelos de pessoas que se relacionam igualmente de forma saudável, madura, honesta, não manipuladora e não exploradora. Provavelmente por duas razões. A primeira, com toda honestidade, tais relacionamentos na vida real são bem raros. Segunda, desde que a qualidade da interação emocional em relacionamentos saudáveis é sempre muito mais sutil que o drama de relacionamentos doentio, seu potencial dramático é normalmente negligenciado na literatura, no drama e nas canções. Se estilos doentios de relacionamento nos infestam, talvez seja porque são aproximadamente tudo que vemos e tudo que conhecemos. Devido à carência de exemplos de amor maduro e de comunicação saudável na mídia, tenho alimentado há anos a fantasia de preparar o script do episódio de um dia de cada uma das grandes novelas. Em meu episódio, todas as personagens comunicar-se-iam uma com as outras de forma honesta, não defensiva e afetuosa, sem mentiras, sem segredos, sem manipulações, sem ninguém disposto a ser vítima de outra pessoa e sem ninguém fazendo vítimas. Ao contrário, por um dia, os espectadores veriam pessoas compromissadas em ter relacionamentos saudáveis com outras, baseados na comunicação verdadeira. Essa forma de se relacionar não somente entraria em conflito agudo com o formato normal desses programas, como também ilustraria por meio de contraste externo como estamos saturados com representações de exploração, manipulação, sarcasmo, procura de vingança, atração deliberada, provocação de ciúme, mentira, ameaça, coerção e assim por diante. Nada do que contribui para uma interação saudável. Quando se pensar a respeito de cada segmento, retratando a comunicação honesta e o amor maduro,
causaria a qualidade dessas sagas. Considere também o que as alterações no estilo de comunicação fariam na vida de cada um de nós. Tudo isso acontece num contexto, incluindo a forma como amamos. Precisamos estar cientes das falhas prejudiciais da visão do amor da nossa sociedade e resistir à imaturidade superficial e autofrustrante em relacionamentos pessoais que ela exalta. Devemos desenvolver conscientemente uma maneira mais aberta e madura de relacionamento, que é a forma apoiada pela indústria cultural, trocando assim o tumulto e a agitação por uma intimidade maior. Respirando. Uau! E esse livro dela foi feito, a primeira edição, em 1985. E tá, tipo, bem, né, atualizado. Tipo, é como se assim, meu, quanto tempo, né? 85, 37 anos se passaram e a gente vive, pelo menos a grande massa, muito envolta da não consciência dessas situações. Né? Isso daqui também, eu sinto que esse livro ele é puramente constelação familiar, porque ele trabalha, né, aqui um emaranhado gigante em relação àquela troca na hierarquia, né? Ela ficou acima da mãe porque ela ficou como cuidadora da mãe. E isso enfraquece ela, porque daí ela fica órfã, né? Se eu estou no lugar de cuidadora da minha mãe, eu fico órfã dessa minha mãe, principalmente nessa idade dela, diferente em idades onde a mãe, né, tem uma idade avançada, precisa de um cuidado, mas mesmo assim a gente não ultrapassa esse limite, né, ficando acima. Então ela já sofre esse abandono da mãe, mas também tem um abandono pela situação caótica ali. E em nenhum momento ela teve, pelo menos aqui na fala, uma relação de acolhimento desse pai. Então, provavelmente também ela fica como parceira da mãe num triângulo amoroso com o pai, porque ela não vê o pai como o pai dela, e sim como a pessoa que destrata a mãe. Né? Então ela traz muito isso, assim, fala como pai, mas dá a entender esse lugar, né, de não, pera, é a pessoa que destrata a minha mãe. Então, totalmente isso, né, essa codependência. E isso é tão natural acontecer na nossa vida que se a gente não tiver atento a esses lugares, esses movimentos, a gente está vivendo isso, né? Igual ali, a mãe foi, buscou ajuda, ela deu um jeito de encontrar uma outra pessoa com um padrão, ainda, né? Repetiu mãe e pai junto em um só, olha o bônus, né? Consegue mãe e pai em um para poder viver mais drama, mais esse lugar, né, de sofrimento. Por quê? Porque é uma codependência. Então, a pergunta aqui é do que nós hoje que estamos lendo esse livro, né, e quem vai estar escutando a gente depois, qual é a nossa codependência naquilo que a gente não enxerga, e que quando a gente vê, a gente está repetindo esses padrões, porque isso pode ser na nossa relação com o dinheiro, isso pode ser na nossa relação profissional, né, porque pode ter diferença a relação do dinheiro e profissional, porque às vezes eu posso ter muito dinheiro, mas profissionalmente eu não tá em êxtase, não tá feliz, tá lá num ambiente totalmente pejorativo, que me maltrata, né? Ou pode ser o contrário, eu tenho um emprego lindo que eu amo, mas não ter esse recurso material. Ou em outras relações com filhos, com relações com outras famílias, com amigo, né? E relação, sim, também de casal. Né? E a relação com a gente mesmo, porque às vezes a relação com a gente na alimentação pode ser dessa forma codependente, quando vê tá lá a alimentação distorcida, né? A falta de exercício. Então, nesse âmbito, em tudo, a gente revê o quanto a gente está dependente de algo e a gente não percebe o quanto isso interfere na gente. Né? E esse texto, ele fala muito, assim, com a minha vida, né? Tanto que enquanto eu lia, a Mari, né? Cada uma de vocês leram, eu me arrepiava inteira. Sabe quando você está em estado febril, que vai dando aqueles choques, aqueles curtos-circuitos? Então, eu me arrepiei inteira do início ao fim, só parei de me arrepiar agora, enquanto eu estou verbalizando e colocando para fora, mas ainda dá uns choques em alguns lugares do corpo. Me deu uma sensação que, nossa, eu não sinto isso há muitos anos, de tipo, como se fosse o início de uma infecção urinária, só que não tô com nada disso, né? Ou quando, tipo, minha alunação vai descer, coisa que ela não vai descer,
e tipo uma sensação de nos ossos da face, assim, uma dor, uma coisa dizendo, tá aí uma grande ferida da tua realidade, né? Eu vim de lares disfuncionais, meus pais vieram de lares disfuncionais, então carreguei muito esse lugar também de ser útil, né? Tanto que se alguém me falar assim palavras de todos os estilos pejorativa, eu posso ficar numa boa. Agora, se alguém falar que eu não sou, que eu sou inútil, que eu não sou necessária, até recente, isso me deixa num estado muito caótico. Por quê? Porque eu trouxe para minha vida essa realidade de ter que ser necessária, porque é assim que eu me sinto valorizada, né, pelo outro, e é assim que eu me sinto amada. Então, olha a doença, né, desse auto-amor totalmente denegrido. E aí é o espaço que a cura é você olhar para dentro de você, né? Eu vejo isso por mim, pode ter outras saídas, mas eu sinto que a minha sintonização primeiro é tomar consciência disso tudo. Pera, eu tô nesse padrão, né? Por mais que o corpo estremeça, né? Tudo que você vai sentindo é muito importante, porque vai te dando a clareza e a consciência de qual padrão de dependência você está se formando, né? E vivenciando na tua vida, e volta para aquele lugar. Pera, ninguém lá fora pode me amar se eu não me amar. Né? Porque é isso, se eu quero ser muito útil lá fora para ganhar amor, em algum momento eu não aprendi a me dar amor. E aí volta para você se auto-encontrar com você, se auto-valorizar, se curar dentro de ti, acolher tuas feridas, né? Porque voltar o tempo e mudar tudo como foi não tem como. Mas a gente pode acolher as nossas feridas, acolher tudo aquilo que ficou fragilizado dentro da gente, né? E poder agora nos dedicar a ter essas relações saudáveis. E eu faço uma retrospectiva, assim, de relações que vieram na minha vida, de pessoas incríveis, que eu achava pessoas, assim, tipo, ai, sem sal. E eram pessoas lindas e pessoas incríveis, que seriam esses relacionamentos não tóxicos. Mas aí eu buscava alguém que estava lá, né? Sendo o papel daquelas pessoas que mais eu tinha uma relação disfuncional na família. Então, isso muito, muito incrível, né? O quanto, tipo, chega a ser cômico, é isso, né? A gente está buscando, e ali quando ele... Por isso que eu fui olhar a data do livro, quando ela falou ali das coisas de novela, porque acaba tendo atualizações também, né? Ela pode ter atualizado depois. Mas, assim, é isso, a gente está buscando ter o melhor script na nossa vida desses filmes e dessas novelas que tem na mídia, independente que você não assista mais, eu não tô mais, né, não assisto muitos, muitos anos, esse tipo de conteúdo, mas está aí no inconsciente coletivo, e a gente está buscando ser esse script. Então, uau, né? Como seria a gente buscar relações mais harmoniosas a partir da relação com a gente mesmo? Então, sinta aí que era a minha fala, e aí passo o bastão para ver se vocês também querem contribuir com algo. Na verdade, né, eu fiquei querendo saber, na verdade, o que que aconteceu com a irmã da Lisa, que saiu fora lá, sabe? Porque na verdade, eu me identifiquei mais com ela, no caso, assim, porque em, em, em muitos momentos eu lembro na infância que teve essa cobrança mesmo. Ah, de você tem que ser a melhor aluno, não sei o quê. Eu fui e já me coloquei como rebelde e liguei o foda-se e pronto. E aí, e, tipo, até hoje, meu pai fala que eu era uma péssima aluna, que eu só dei trabalho, que não sei o quê, sendo que a minha menor nota sempre foi 8. Então, tipo, é muita. Aí eu saí disso e eu acho que esse peso caiu mais para minha irmã. Eu reconheci muito a minha irmã nessas falas todas da Lisa aí. Não na questão da promiscuidade e tal, mas na questão de estar de ser sempre necessária, de se ajudar, de, de, de precisar estar sempre ajudando os outros, de ser a melhor, porque não pode falhar e não sei o quê. E, e vai muito é muito da descrição, assim, do que aconteceu lá na nossa infância, só que eu fui aqui e saiu fora, entendeu? Então, eu fiquei pensando, nossa, e o que será que aconteceu com a outra irmã?
É, é bem interessante, né? Porque a Pri trouxe isso do auto-amor e eu passei por uns processos de ativações no final de semana e essa foi uma das coisas que veio bem forte para mim hoje, né? A relação da alimentação, a relação do corpo, né? E claro, eu ouvindo vocês lendo, e quando eu estava lendo, assim, eu não conseguia parar de ler também, porque eu queria, né, parecia que eu estava bem envolvida, assim, né? E lembrei, tipo, de um caso, na verdade, na minha família, que era o meu tio, que ele era alcoólatra, né? E daí passou todo um filme, assim, na minha cabeça, né? Vendo, assim, tipo, a relação dele com a esposa na época, com os meus primos, e como isso refletiu na vida deles hoje, né? Que são adultos e tal, e teve essa disfunção também, né? Eu acho que, na verdade, essa disfunção, ela acaba que ela não é só na questão da bebida, né? Então, vem numa questão, de repente, de falta, e daí você exagera na comida, né? Ou você se protege para não viver um mesmo relacionamento daquilo que você viu quando criança, né? Então, é realmente assim, foi bem profundo para mim essa leitura hoje. Então, gratidão aí por, por estar presente, participando. Aê, maravilha. Né? Que possamos ser igual a irmã da Lisa, sair fora hoje em dia Mas, dessas toxicidades, né? mas assim, será que ela vive? Porque que uma coisa que eu convivo e que eu vejo muito nas pessoas que tiveram um histórico parecido, mas que foram as que saíram fora, hoje são pessoas que não têm relacionamento nenhum. Eu me enquadro, né? Então, Que aí não quer buscar aquele padrão, né? Então, tipo, e aí, o que acontece? Né? Fica essa dúvida. Mas aí tem que ver, né, Mari? Você não tá fechada para uma relação. Não apareceu a pessoa ideal. Eu sinto que é isso. Eu sinto que pode ter uma Então, mas aí patologia será que quando a não é uma gente. busca pela perfeição? Também, né? Também. Então, Mas assim, quais ciclos estão aparecendo para você? Pessoas que são similares? não. Porque daí você já mudou o ciclo, né? Eu percebo assim, ó, Uhum. uns 3 anos atrás na minha vida, apareceu pessoas, tipo, já nesse movimento, até dentro da espiritualidade, nesse movimento desse auto-olhar, desse autocuidado, mas pessoas totalmente dependentes, né? Afetivas, emocionalmente carentes, bem um padrão, assim, do que vivi, né? Tipo, movimento bem nesse rompante. E aí, tipo, parou, né, com isso, e agora, recente, tem aparecido pessoas diferentes. Eu não tenho me envolvido com essas pessoas, mas eu já sinto no meu campo pessoas com um olhar diferente. Então, já deu esse estalo de mim de dizer, opa, pera, tô mudando ciclo. Já algo tá Uhum. rompendo aqui, né? Então, eu sinto isso, assim, enquanto tá você representando essa irmã aí da Lisa, que tem outras pessoas que você conhece que representaram também, né? Que não estão numa relação tão fechada, não, tão aberta, mas aí vai nisso. E aí, claro, né? A gente vai tender ao medo de passar por aquilo, querer fazer uma lista enorme de como essa pessoa deve ser. Aí sim tem esse lado desse controle, né? A gente já Tem, quer controlar a relação antes da relação chegar. verdade. E Aí, aí? não, eu vejo que está mudando, assim, pessoas que estão chegando assim bem próxima do quem eu quero, sabe? Mas ao mesmo tempo, fico assim, será que eu devia estar querendo, estar desejando isso? Será que quem eu estou atraindo é o certo? Ou será que tem alguma patologia atrás, por trás? Será que tem alguma coisa assim que depois, tipo, vai vir e vai mostrar que, na verdade, eu estava toda errada desde o começo. Fica sempre essa questão, né? Porque a gente tem que tomar
Porque a gente só deseja até uma parte, e depois a gente não sabe. Como é que vai ser depois que você encontrar com a pessoa? E aí? Então, aí fica sempre essa dúvida. Eu sinto que estamos num grande passo, né, na leitura aí desse livro, e claro, de outras práticas que cada uma de nós estamos fazendo, que vai sendo essa tomada da consciência, onde que está tendo, né, esse lugar de controle, onde está tendo esse lugar de medo e insegurança, e assim a gente vai, né, também olhando para as sombras, para os lugares que dói, para os lugares que não dói, e encontrando essas patologias todas para exercer essa cura. E aí, quanto mais eu sinto, assim, que tudo é campo de ressonância, então, quanto mais a gente vai nos curando, é natural que a pessoa que apareça vai aparecer nesse processo também dessa caminhada. Então, esse também é um grande passo, né? Mesmo que a gente queira aí controlar ou não, quem chegar vai chegar nesse lugar que é o que a gente está vibrando naquele momento. E com certeza as relações todas, né? Relações vêm para nos ensinar algo também. Então, fugir desses aprendizados aqui, talvez nessa época planetária, seja um pouco fugir da realidade. Vai continuar lendo? A gente chegou no quarto, né? E já. Ah, se A bem gente que são 9 horas. Aí eu não sei se a gente continuaria no capítulo 4, mais um pouquinho. a gente já terminou o capítulo ou a gente... Não, terminou o terminou. capítulo 3. Aham. Foi rápido. Foi rápido, a gente estava muito envolvidas na leitura. Eu acho que dá para. Não são tantas páginas, mas mesmo assim ia acabar na metade. Acho que Então ficamos para a deixa... próxima, né? Daí a gente começa do início. Vai ser, acho que, parecido, só vou dar o spoiler. Então, capítulo 4, o título é A Necessidade de Ser Necessária. Então, provavelmente continuaremos nesse assunto no nosso próximo encontro. Então, é isso, maravilhosa. Sente de falar, sim? Sinto. Na verdade, veio assim, né? O quanto, na verdade, tudo isso está na criança, né? Porque a hora que você falou o título aí, me veio assim, né? Eu lembrei de que começou na criança, porque ela sentia essa necessidade, né? De ser responsável, e o quanto realmente toda essa cura que a gente busca, né, ou a retirada dessas camadas estão ali naquela criança, né? Que às vezes ou a criança às vezes ela nem foi, né? Mas ela se sente abandonada, se sente sozinha, ou, né, ou se sente que fez tudo e ninguém reconheceu. Então, tem muitas coisas aí, né? Todos esses véus, assim, para a gente ir tirando, né? Um a um, assim, dessa visão aí, que às vezes tá toda embaçada, né? De nós como adultos, assim, sentir de trazer isso. Maravilha, total, né? Porque a nossa criança que sentiu pela primeira vez tudo isso. E aí a gente vem trazendo, né? E são muitas nuances, assim, porque vai ter fases da nossa infância que a gente já curou, mas tem outras que não. Tem fases que a gente nem tem essa consciência, porque podia estar intrauterino já acontecendo tudo isso. Né? Igual ali, a Elisa teve um irmão 8 anos depois, e a mãe voltou a beber durante a fase e continuou, então, a gravidez e tudo. Então, né, nessa história. Mas às vezes a dependência, porque às vezes a gente pode se ver assim, ah, não, mas na minha família ninguém bebe, mas pode ter tido outros, né, outros pontos, assim, que maltrataram ali o ambiente, deixaram desarmônico, e por isso a criança se sentiu com esse medo, né, de abandono, de tudo mesmo, às vezes sem ter de fato um tipo de abandono, mas deve ter acontecido em algum grau, e aí é interessante porque quando a gente sofre algum abandono de algum tipo na infância, a consequência é a gente se abandonar. Então aí a gente vai tendo que voltar, né?
É fazer tipo o caminho inverso lá de João e Maria, que foram colocando os pãozinhos no caminho, é fazer esse caminho de volta, né? De volta lá, para ir realimentando de uma outra visão, né? Com mais amor essa criança. Então, seguimos e nos reencontraremos em breve. Meninas, gratidão pela leitura, pelas partilhas. Muito honrada de estar aqui com você. Ai, adorei. Muito bom. Beijo grande. Tchau, tchau.